Ô, gente, a gente tá com um cenário preocupante. A gente tem uma briga contra o coronavírus que tem que ser travada por nós, Brasil, brasileiros, governantes, sociedade. E do outro lado, ele. Tem que estar do outro lado só ele, o coronavírus, que já é forte o suficiente para importunar todos os países do mundo, 40% da população mundial dentro de casa, total ou parcialmente, uma preocupação geral de todos os governantes em torno desse coronavírus, e era para ser assim, nós brasileiros e ele coronavírus. Já ia ser um jogo bacana. Mas o que a gente está vendo é uma briga no alto comando das nossas tropas de combate ao coronavírus. E ontem, essa briga ficou muito clara com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Bom, vamos pensar aqui em duas questões centrais, né? O que um presidente deve fazer, o que um presidente deve estudar, o que um presidente deve discutir. Isso é um ponto, que é aquilo que ele faz sem vir a público. E no outro ponto, o que um presidente deve falar. Então, nem tudo que um presidente manda fazer, ele fala, por razões óbvias. Ele manda fazer um estudo sobre a saída do Brasil do Mercosul, por que não? Deve mandar, é natural que faça. Ele manda fazer um estudo sobre fechamento de fronteira com a Venezuela, ele manda fazer um estudo sobre a aproximação do Mercosul com a zona do euro, ele manda fazer um estudo de ataque ao governo chinês para ver como é que fica o comércio exterior. Ele faz avaliações as mais variadas. Por exemplo, vamos trocar o ministro A. E começa os ensaios, e conversa com um, conversa com outro. Pô, quem podia ser? Ele podia chamar o Felipe Bueno. Fala com o Felipe Bueno. O Felipe Bueno fala, pô, mas não topo, não quero. Bom, então não adianta, não vamos trocar. Só interessaria trocar se fosse o Felipe Bueno o novo ministro. Então, guarda. Ele não sai falando. Eu quero trocar o ministro tal, vou botar o Felipe Bueno. Não é assim que funciona. A não ser que a ideia seja fritar. Mas não sendo essa a ideia, e muitas vezes o presidente vai fazendo as coisas sem falar. Ele recebe também relatos variados. Por exemplo, o presidente Bolsonaro recebeu vários relatos sobre os cenários do coronavírus. Cenários mais conservadores, cenários mais agressivos. São estudos. Esses estudos chegam até ele e nem por isso ele pega e compartilha com a sociedade. Olha, eu recebi um estudo aqui alarmante. Olha, recebi um estudo aqui bacana, hein? O Brasil vai sair dessa fácil. Não, vai ser complicado. Projeções. O senador tal vai votar conosco ou não vai votar conosco? Aquele é um vigarista. Aquilo ali a gente precisa dar cargo. Aquele lá precisa dar um rider para ele. Ele não fala isso, não vai a público falar essas coisas, porque isso pode atrapalhar. E quando acontece, por exemplo, quando o general... Como é que chama lá o braço direito dele lá que pegou o coronavírus? E que... Qual deles? Augusto Heleno? O Heleno, ele soltou um palavrão se referindo ao Congresso Nacional, mas foi um vazamento, ele não declarou aquilo. Só de vazamento já dá confusão. Imagina quando você vai a público falar certas coisas, você realmente vai a público. No caso, você convoca uma cadeia de rádio e TV para se pronunciar. Então, tudo que diz respeito... Vem cá, Estados Unidos e Coreia do Norte, para onde vai isso? O presidente não fala sobre essas coisas. O filho dele falou sobre a China, a confusão que deu. Que eles foram desmontar ontem num telefonema dele para o presidente chinês, numa reunião, que ele divulgou a fotografia para tentar se reaproximar da China. E aí, a gente tem o caso do coronavírus. Ele trouxe um dado, o presidente, que merece ser estudado. Vamos falar sobre isso. Mas o que um presidente deve falar? Né? O presidente deve falar quando ele tem um chamamento a fazer, quando ele tem um agradecimento a fazer, quando ele tem uma celebração, uma data importante, quando ele quer anunciar uma medida. Agora, o que aconteceu ontem? O presidente foi a público criar um cenário que aumenta a confusão. Porque ele colocou um ponto que é para ser discutido, sim. É para ser discutido. Afinal, se toda a sociedade ficar dentro de casa, quem é que vai cuidar da lojinha? Quem é que vai botar dinheiro em casa? A gente bota as almas e cadê os dinheiros? É uma discussão. Mas essa é uma discussão para você propor à sociedade, que acabou de ser alertada pela Organização Mundial da Saúde,
pelos especialistas em infectologia, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos exemplos internacionais de que devem ficar dentro de casa, e o presidente vem a público e diz, olha, isso não é exagero, não é para ficar dentro de casa. Mas, tá bom, mas o senhor está anunciando uma medida provisória dizendo que as pessoas estão proibidas de ficar em casa? Não. O senhor está convocando uma reunião para que vai discutir isso? Não. O senhor está vindo a público para falar uma coisa. Falar. É um desabafo. Mas peraí, desabafo presidencial? Pronunciamento oficial não pode se confundir com desabafo presidencial. Pronunciamento pressupõe uma medida na sequência ou uma orientação geral na sequência que tem validade. Qual é a orientação que se extrai disso com validade? Eu estou fazendo aquele barulho com as mãos, para quem não está vendo na rede social, daquele nenhum. Não tem. Ao contrário, ele critica. Então ele propõe o isolamento vertical. Bacana, vamos discutir. Então como é que a gente discute isso? Ele não faz pronunciamento, ele chama os governadores. Gente, eu estou preocupado. Vocês estão propondo um isolamento absoluto e esse negócio não vai terminar bem. O problema não é a economia perder 2% no ano, não, como disse o Zé Roberto Mendonça de Barros. Nós vamos ter 30 milhões de desempregados, nós vamos ter um desastre. Será que não tem uma alternativa? Vamos fazer um programa. Os idosos ficam isolados, a gente orienta. Vamos pensar numa alternativa aqui? Isso é presidencial, isso é bacana. Aí pode ser que não dê para fazer isso. Ok, mas vamos imaginar que dê para fazer isso. Vamos imaginar que faça sentido. Vamos imaginar que tenha base lógica, científica, viabilidade técnica. Bom, aí cadê a medida provisória? Aí ele vem a público. Diz, olha, conversei com os governadores, aí faz um pronunciamento com os governadores juntos e tal. Online, né? Para não... virtual. Sim. Mas a hora em que ele vem e diz que o que os governadores que se mexeram estão se mexendo no sentido errado, o que ele está dizendo para a gente? Que nós estamos sem orientação. Sem rumo. E aquele que deveria nos dar o rumo vem e fala, gente, sabe o barco que eu comando? Eu não sei mais para onde ir. Aliás, eu sei para onde a gente não tem que ir. Bom, mas peraí. Ao saber para onde a gente não vai, em 360 graus, sobram 359 graus. Eu quero saber para onde que a gente vai, não para onde a gente tem que deixar de ir. Então não me parece muito razoável criticar o presidente pelo conteúdo da discussão, mas sim criticar o presidente por não pegar esse conteúdo e calar e discutir no foro adequado. O senhor é a favor do isolamento vertical? Tem várias pessoas defendendo isolamento vertical. Isso faz sentido? Tu vai discutir, bicho. Resolve. A hora que a gente chegar num consenso ou não chegar num consenso, anuncia. Agora, anunciar que tem um monte de gente errada, porque ele diz, por exemplo, por que, já que é o coronavírus que ele insiste em chamar de gripezinha, e se fosse uma gripezinha, lembrando que nós estamos em plena campanha de vacinação contra as gripezinhas. Porque as gripezinhas, como ele mesmo disse, matam até mais do que o coronavírus. Então, ser uma gripezinha é quase que dar um upgrade para o coronavírus. Se ele está falando que é igual a uma gripe, a gripe mata pra caramba. Inclusive os idosos. Ou principalmente os idosos. De forma que ele tem a obrigação de conduzir o governo, tem a obrigação de falar sempre que a sua fala contribui para organizar a bagunça. E não o contrário. Ele diz, por exemplo, por que fechar as escolas se o alvo do vírus são os idosos? Mas ele imagina que existe uma sociedade de crianças, as crianças vão para a escola, tem aula com crianças, tem crianças dando aula, todos os professores, inclusive os diretores, nenhum deles tem mais de 60 anos. Aí essas crianças voltam num transporte escolar para casa que é dirigido por uma criança. Aí eles chegam em casa onde o porteiro é uma criança, se moram num prédio, e são recebidos por um avô criança também. Uma sociedade em que ninguém envelheceu. Não tem avô. Mas então, como é que funciona isso? Por que estão apartando? Por que estão parando com as escolas? Porque as crianças, que são, ainda bem, protegidas, abençoadas por não pegar essa doença, mas elas são transmissoras. Elas podem conduzir do ponto A para o ponto B, como se fosse um agente transmissor. E podem levar para pessoas vulneráveis. Pessoas asmáticas são vulneráveis.
Aí a gente pega e fala, não, essa doença só pega idoso e gente que tem algum problema de saúde anterior. Bom, legal, então nós estamos propondo uma sociedade que faça um processo de limpeza sanitária, assim. Tudo bem, já que aquele camarada tem asma ou ele teve um problema de pneumonia e que ficou com sequela no pulmão, aí, bicho, desculpa. Você vai fazer o quê? Você é grupo de risco. Lamento. Ele ia morrer mesmo. Já que ele ia morrer mesmo um dia, né? Um dia. Como é que pode um negócio desse? É como a gente achar que tudo bem haver um homicídio num bairro que é controlado pela milícia. Você fala, mas também é controlado pela milícia? Né? É como também dizer, ainda que não seja o melhor exemplo, mas faz sentido, um caso de estupro, a gente justificar porque a menina estava com mini saia. Sim. Também estava se expondo toda, se oferecendo daquele jeito, parece que não tem limite. Então, eu estou oferecendo o meu pulmão, eu estou oferecendo a minha saúde fragilizada ao novo coronavírus. Desculpa, bicho, você não é parte da nossa sociedade rígida, você não é parte da nossa sociedade saudável, formada por nós, entre eles eu, que apesar de ter 65 anos, como disse o presidente, eu tenho um passado de atleta. Isso aí, pra mim, não ia ser nada, ia ser um resfriadinho. Ele falou de resfriado, não é nem gripe, ele chama de resfriado. Falou gripe e resfriado. Então, a questão é, se a gente analisar o discurso do presidente pelos absurdos ditos, a gente vai falar, bom, não podemos esperar mais nada de onde saiu um discurso desse. Mas se a gente analisar a proposta que ele faz ali, e tem uma proposta ali, é de se perguntar por que ele não propôs fora do microfone, fora da televisão, fora do rádio e construiu uma discussão que é madura. Deve o Brasil, sim ou não, considerar a possibilidade de ir por um isolamento vertical. Vamos discutir tudo. Vamos discutir as várias soluções de economia, vamos discutir as várias soluções de amparo para quem mais precisa. Nós encontramos várias maneiras de amparar aqueles que mais precisam. O Bolsa Família foi uma solução encontrada que todos os que vieram depois de quem criou o Bolsa Família mantiveram o Bolsa Família. O Bolsonaro mantém o Bolsa Família e criou até o 13º para o Bolsa Família. Por quê? Porque ele entende que aquele programa é bom. Por que ele não acabou com o Bolsa Família? Porque encontramos uma boa solução ali, vamos usar. Então, que boa solução está por trás disso tudo? É óbvio, e nós não podemos ser ingênuos, de acreditar que os governadores e os prefeitos não estão fazendo exploração política também. Nós temos um governador que está dando entrevista coletiva todo dia, né? E a gente retransmite aqui, porque ele tem novidade ali. Mas por que é ele que aparece? Porque ele quer aparecer. Por que ele não bota os técnicos, os secretários? Porque ele quer aparecer. Então, não tem ingenuidade de um lado, pessoas participando, fofas, bacanas, combatendo o coronavírus, e um lunático do outro, não. Tem todos fazendo um jogo político. O presidente Bolsonaro está fazendo um jogo político. Ele resolveu falar, eu vou abraçar a história da economia porque eu tenho certeza que passada a fase mais grave de saúde, vão lembrar que eu fiz esse alerta da economia e que é um alerta importante, porque não adianta nada. O governador João Dória, a gente comentou ontem aqui, ele parabenizou o presidente do Santander e o presidente do grupo Cosan, porque disseram que vão manter os empregos. É evidente que eles têm solidez financeira, têm dinheiro, têm tudo. Agora, e a padaria, e aquele vendedor de coxinha, e o cara da serralheria, e o dono da alfaiataria, e o camarada que conserta a bicicleta. 1/3 das empresas do Brasil são empresas que cuidam de automóvel ou motocicleta. 1/3. Não é concessionária gigante ligada a grandes redes, nada disso. São pequenas oficinas. O sujeito vai lá, troca o espelhinho da moto, e o que tem de moto no Brasil não é brincadeira. Então, como é que essas empresas vão viver? É natural, se o cara fica 4 dias em casa, no 5º faltou o bife. No 6º faltou o ovo. No 7º, ontem no Jornal da Band a gente mostrou um casal de idosos e disseram, olha, já estamos baixando o padrão e estamos há pouquíssimos dias em casa. Não dá, a gente tem que sair, a gente tem que trabalhar, a gente não tem o que fazer. E veja, 7 milhões de idosos trabalham, dos quais mais da metade, 4 milhões, são chefes de família. São idosos chefes de família, porque idosos no Brasil é acima de 60 anos. Não é que são os camaradas com 90 anos, mas acima de 60 anos trabalham e são chefes de família. E aí? Eles têm menos direito aos recursos?
Nós estamos falando de uma multidão. Se você está falando de 4 milhões de idosos como chefes de família, eles mantêm 16 milhões de pessoas. Pô, 16 milhões de pessoas é uma multidão. Eles são todos grupo de risco. Quer dizer que 16 milhões de pessoas em grupo de risco, estou falando de chefes de família. Como é que faz com isso? Então, o presidente, ele precisa se cercar de macaco velho. Ele precisa ter macaco velho na volta. Ele precisa ter alguém que diga o seguinte: eu vou protegê-lo dos seus instintos. Porque o que o presidente fez ontem foi um instintivo. Ele resolveu fazer um discurso, amparado por aqueles caras que o cercam lá. Seguramente não tinha Mandetta, ministro da Saúde, não tinha o ministro da Economia, aquela turma do Palácio, aquela coisa que tem lá, e que produziu essa desgraça de texto horroroso, mal ajambrado, mal feito. Eu me lembro que o presidente Fernando Henrique tinha uma assessora chamada Ana Tavares. A Ana Tavares, uma vez, virou para o Fernando Henrique, eu vi, e falou para ele: não sai sem falar comigo. Aí ele falou: ô Ana, eu sou o presidente da República. Ela falou: não, tudo bem, eu sei, mas não sai sem falar comigo. E ele não saiu, porque no campo dela, ela sabe mais do que ele. No campo da comunicação, como se posicionar, ela sabe mais do que ele. O Paulo Guedes sabe mais do que o Jair Bolsonaro, o Mandetta sabe mais do que o Jair Bolsonaro. Todos eles sabem. O Jair Bolsonaro sabe de obter voto, de ser liderança política, isso ele entende, ele que tem os votos. Mas ele se curvar à excelência dos outros. Vem cá, isso aqui passa num crash test? Dá para pegar e enfrentar a multidão com esse tipo de coisa que eu acabei de escrever? Então, ele está defendendo o isolamento. Vamos discutir isso. Já deu ruim a discussão hoje de manhã, já tem, logo nós vamos falar mais sobre isso. Já teve a reunião virtual, o João Dória entrou brigando com o presidente deu-lhe uma dura também. Ou seja, como é que nesse ambiente de anticoncertação, só de confusão, se os nossos generais brigam, para onde é que nós vamos olhar? Para onde que a gente segue? A sociedade acompanha, aturdida, um caminho a seguir, uma orientação. Tá valendo qual? A que eu quiser, eu olho a do presidente, eu olho a do governador, eu olho a do outro governador, eu olho a do meu prefeito e digo, bom, na média eu vou por aqui, sendo que as medidas estaduais são estaduais, as medidas municipais são municipais, e fica um sujeito lá em cima flanando e gritando. Pô, mas então coordena essa bagaça e diz pra gente pra que lado vai o barco, junto com os outros comandantes do barco. Na democracia, esse tal de manche não é de um só, tem um monte, cada um puxando para um lado. Agora, a gente aqui precisa saber o que fazer. Se ele entra para ajudar, show de bola, até mesmo usando as palavras impróprias, as construções esquisitas, uma certa indiferença com a gramática, não tem muito apreço pela linguagem, mas que o conteúdo, que a essência do que ele está dizendo, seja suficiente para a gente tirar um norte útil. Agora, saber que ele está bravinho com os outros, isso não basta. Ele é presidente, ele não é um ombudsman, não é analista, ele não é conselheiro dele, ele é o presidente, ele é executivo. Execute. 12:25.